Em meio ao avanço do populismo e de ameaças à liberdade individual em todo o mundo, mais do que nunca, as organizações liberais precisam trocar experiências e aprendizado. É exatamente esse o propósito do Fórum Latino-Americano da Liberdade, que será promovido em fevereiro no Rio de Janeiro pela Atlas Network em parceria com o Livres. E esse é o nosso tema do Livres Entrevista especial de hoje, com uma convidada que certamente você vai gostar muito. Estou falando da Rani Crevellari, que é diretora de Grants e Premiações da Atlas Network. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Rani, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres Entrevista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ô, Rani, eu quero começar do básico, porque eu não sei o quanto você já teve contato com as teorias conspiratórias que circulam pelo submundo da internet a respeito do que é a Atlas Network. Muita gente trata como se fosse quase um encontro de uma sociedade secreta pela dominação mundial em nome dos interesses dos gringos que tem empresas de petróleo. Sem teorias conspiratórias, o que é a Atlas Network? A Atlas, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos e a nossa missão é apoiar uma rede global de think tanks que são independentes e que promove a liberdade econômica, direitos individuais e Estados de direito. É muito engraçado as teorias da conspiração que tem por aí, porque é completamente oposto do que a gente faz. Muita gente confunde a Atlas, o que a gente faz no dia a dia, né? Ela acha que a Atlas está por trás de vários planos para dominar o mundo. Nada a ver. Na verdade, a gente tem um lema, né, que se chama localização. Nós não decidimos nada para os nossos parceiros do mundo. A gente só apoia o trabalho deles. A gente realmente acredita que soluções locais para desafios locais são melhores resolvidos, né, pela sociedade civil dessa região. Eles que decidem quais que são as propostas que eles querem implementar, quais problemas que eles querem focar, quais estratégias que eles querem. Então, contanto que eles tenham suas missões aliadas com as missões da Atlas de maior liberdade, maior prosperidade, é isso que a gente faz. A gente dá aquele suporte de 3 maneiras diferentes. A primeira é com os nossos grants, né, onde eu gerencio. Nós damos um suporte financeiro para essas organizações para ou começar as suas próprias organizações ou continuar o processo de implementação de projetos para as comunidades que eles servem. Nós também temos nossos eventos, que você mencionou, vamos fazer nesse ano com o Livre e o Regional. Nós temos 5 durante o ano todo em várias regiões diferentes do mundo, que foca também em conectar esses parceiros do mundo todos que estão trabalhando para os mesmos propósitos, para que eles podem aprender um com os outros. E aí nós temos nossos treinamentos, que é para ajudar na capacitação dessas organizações. Nós ensinamos liderança, nós ensinamos sobre comunicação, ensinamos sobre fundraising, para ajudar essas organizações a se sustentarem e criarem credibilidade nesse mundo e conseguir implementar esses projetos. Então, a Atlas mesmo está só ajudando por trás essas organizações que já têm a motivação, que já têm a missão de promover a ideia de liberdade no mundo todo. A gente faz isso com esses 3 pilares diferentes, né? Então, nosso objetivo realmente é fortalecer esse movimento liberal no mundo todo para que continue crescendo e fazendo cada vez mais, promovendo cada vez mais soluções nas suas regiões para a comunidade com que eles servem. É muito bom, é um prazer enorme poder trocar experiências sempre nas atividades que a Atlas proporciona. Então, eu devo agradecer aqui também, em nome do Livres, todo o apoio da Atlas. E uma coisa que eu sempre acho muito engraçado nessas teorias conspiratórias é que tratam quase como se a Atlas centralmente fosse pensar a ideologia, fosse introjetar nas nossas cabeças o que a gente tem que pensar em termos de soluções. E os treinamentos da Atlas nem são exatamente ideológicos, né? São sobre a capacidade institucional, como que a gente pode trabalhar melhor, no fim das contas. Então, Isso é muito mesmo. interessante. Agora, É Rani, uma.
Desculpa, eu já ia adicionar um pouquinho mais, que é Claro. realmente uma approach, né, de cima, de baixo para cima, né? A gente quer que essas pessoas venham para nós, buscam a nossa ajuda e a gente só ajuda a suportar o trabalho delas, não a manipulá-las de alguma maneira diferente. Total, ou seja, não é que a Atlas identifica e vai atrás da pessoa, são as organizações que procuram a Atlas em busca de ajuda. Sim, sim, é E, bem orgânico. Hoje já temos mais de 500 parceiros no mundo todo. E sendo 113 da América Latina e no Brasil já tem 19, bastante parceiros trabalhando no nosso solo brasileiro. caramba, muito legal esses números. Eu mesmo não tinha essa consciência não da quantidade de parceiros aqui no Brasil. Ô Rani, agora muita gente pode estar se perguntando como que uma brasileira está na direção de editais e premiações da Atlas. Conta um pouco tua história, como é que você chegou no liberalismo e acabou ocupando essa posição tão importante na Atlas? Obrigada. Essa é uma história meio longa. Eu, quando era bem novinha, estava indo no ensino médio, eu queria muito fazer um programa de intercâmbio para fora do Brasil, para ir para os Estados Unidos ou Canadá, qualquer para aprender inglês. Aí, na época, né, o dólar estava quase 1 a 1 com o real, muito fácil fazer esse programa. Já ajudava bastante. Então, eu convenci meu pai a deixar, né, fundar esse projeto para mim poder fazer intercâmbio fora. Então, enquanto eu estava lá, o meu objetivo era sempre trabalhar com uma organização com foco internacional. E eu queria fazer um curso de faculdade focado em ou relações internacionais ou comércio exterior. E comércio exterior era um curso assim muito novo no Brasil. Tinha poucas faculdades que ofereciam, eu teria que ter ido ou para o Rio ou para São Paulo para fazer alguma coisa desse tipo. E porque eu tinha uma host family lá que me deu suporte, eu acabei voltando para os Estados Unidos para fazer faculdade. Na época eu até comecei como o que eles chamam de community college, que é uma antes de você ir para a faculdade de 4 anos, você pode fazer 2 anos fora, numa faculdade um pouquinho mais barata, para depois transferir e fazer os outros 2 anos. Então eu fiz esse processo e quando eu fui transferir para depois de 2 anos, o dólar já tinha aumentado muito mais do que a gente tinha planejado. Então o custo de vida lá tinha mais que dobrado, então estava um pouquinho mais difícil. O que eu fiz foi achar uma faculdade que seja o mais barato possível. Aí eu acabei na faculdade do estado de Utah, onde tem um movimento liberal muito grande na faculdade de negócios dele. Então, quando eu comecei a fazer negócios lá, eu comecei como International Business, negócios internacionais, e me envolvi bastante com colegas mesmo que já tinham envolvimento com o liberalismo, já conheciam das ideias de clássicas liberais, que eu realmente não conhecia, mas como meu pai é dono de negócio, eu tinha mais ou menos eu entendia quais as dificuldades que ele tinha como um empreendedor para conseguir pagar as contas, como o imposto era tão grande que fazia as coisas muito mais difíceis para ele, com as barreiras burocráticas que ele tinha. Então eu tinha a ideia, tipo, meio abstrato na minha mente, mas não muito bem definida. Então, quando eu aprendi mais sobre essas ideias liberais com os meus colegas, eu devagarzinho fui se abrindo para esse mundo. Mas o que realmente mudou a minha cabeça foi quando eu fiz uma aula de economia internacional. Durante essa aula, você podia conseguir crédito extra, né, para sua nota se você fosse a alguns seminários que eles tinham. E tem um seminário em particular que mudou meu jeito de ver o mundo. Ele foi dado por Bruce Yandel, que é o cara que criou a teoria dos contrabandistas e batistas, que é a tradução Bootleggers and Baptists. E ele explica que como parcerias improváveis entre grupos de interesses distintos podem influenciar regulamentações governamentais. Basicamente, os batistas são grupos que, por exemplo, eles promovem restrições em bebidas alcoólicas por motivos morais da igreja deles, né? E os contrabandistas eram os produtores ilegais que já existiam no mercado e queriam impedir que outros competidores entrassem. Então, o contrabandista aqui cria a bebida alcoólica, ele se juntava com os religiosos batistas, né? Para juntos colocar novas políticas para impedir a entrada no mercado de bebida alcoólica,
para eles era ótimo, porque eles já estavam no mercado, impediam que outras pessoas entrassem, mesmo que o interesse, a morais deles não se batiam. Para mim, isso mudou a minha visão de ver o mundo. Eu falei, gente, incentivos são importantes, sabe? Quando você aprende economia, uma coisa que você fala sempre, sempre incentivos são importantes. Foi aí que, tipo, clicou para mim e eu comecei a ver o mundo completamente diferente. Então, foi aí que realmente me sugou. Aí daí eu comecei a fazer economia, eu mudei meu curso para economia também. Aí eu procurei me informar mais sobre isso. Acabei indo para o estado de Washington. Não, no estado não, desculpa, é a capital, né, de Washington. Eu fiz um estágio com o Senado lá por um tempo. E lá, por coincidência, o Bruce Wendell estava fazendo outro seminário. Então, eu falei, pô, aquele cara é top demais, eu tenho que ir lá falar com ele de novo, falar que ele mudou a minha carreira. Minha carreira mudou por causa desse cara. E por ele eu conheci sobre a Mercatus Center, na Universidade de George Mason. Eles têm um programa de economia, mestrado, de PhD, até para bacharel eles têm. E eu acabei aprendendo sobre isso com ele, apliquei, então eu me formei em um mestrado de economia aplicada pela George Mason, sendo uma fellow com o Mercatus Center durante esses 2 anos. Por falar nisso, se alguém tiver interessado numa carreira assim, eles têm várias bolsas para estudantes internacionais. Eu não paguei nada na minha faculdade, eles ainda me deram fundos para mim conseguir me manter durante esse curso, entendeu? Então foi super legal. Foi aí que eu aprendi mesmo sobre clássico, liberalismo clássico, quem são os autores desse mundo, né? As teorias envolvidas com isso. E depois daí eu conheci a Atlas, que combinava a minha vontade antigamente de ficar envolvido com uma organização mais internacional e os meus valores que são meus agora, né? Eu sou muito alinhada com as lógicas liberais e se juntou, então foi o meu trabalho perfeito. Aí eu comecei na Atlas como estagiária quase 6 anos atrás e com o tempo fui crescendo na organização e hoje eu estou como a diretora de grants e premiações. Então foi longa história, mas é porque teve vários pontos que tentei conectar para vocês, mas tem muito mais que aconteceu entre esses momentos. Sensacional, e acho que é uma oportunidade muito boa para quem está nos ouvindo e deseja ter uma carreira internacional, de, enfim, saber dessas oportunidades, né? Muito bom. Ô, Rani, e conta pra gente o que é o Latam Liberty Forum, o que é que as pessoas podem esperar do evento que teremos nos dias 6 e 7 de fevereiro no Rio de Janeiro. Vocês podem esperar muitas coisas boas, mas com contexto. A Atlas faz 5 fóruns todos os anos, focado em trazer os nossos parceiros juntos para aprenderem uns com os outros e celebrar sucessos, claro. Então, o Latin America Liberty Forum, ou Fórum da Liberdade da América Latina, é um desses fóruns, é o principal encontro de organizações e líderes liberais na América Latina. Então, o foco é regional dessa vez. Nós fazemos sempre em parceria com nossos parceiros locais. Esse ano, como você mencionou, vai ser o Livres. E o evento proporciona um espaço muito legal para compartilhar experiências, discutir os desafios e oportunidades na região para promover liberdade e também fortalecer conexões entre esses grupos, né, esses parceiros nossos. Eles, esse evento, ele proporciona um ambiente muito legal para vocês discutirem ideias e também ideias para trabalharem juntos, projetos que talvez vocês possam fazer juntos, para fortalecer ainda mais esse movimento. Então, para este ano, como você mencionou, estaremos no Rio. Primeira vez que a gente faz no Brasil, que estou muito feliz. Então, vocês podem esperar debates de alto nível, apresentação de projetos super inovadores e também um ambiente muito vibrante de colaboração entre esses participantes. Muito bom. Ô, Rani, você falou já do volume de parceiros da Atlas. Eu queria te pedir histórias inspiradoras. O que é que, no contato com esses parceiros, tem alguma história que mais chamou a atenção? O que é que tu gostaria de destacar? Que pode ser um aprendizado ou algo inspirador para quem está nos assistindo. Tem um que eu sempre volto porque é uma história assim que realmente toca meu coração. Temos várias histórias assim, claras, no mundo todo, mas tem um particular que eu acho porque ele começou mais ou menos no mesmo momento que eu comecei com a Atlas, eu meio que segui a história dele por muito tempo. Nós temos um parceiro que se chama CDE Great Lakes, em Burundi.
Burundi é um dos países com menos liberdade econômica e individual do mundo. Ele está bem baixo nos todos os índices que você vê. E o líder dessa organização, esse se chama Amob, ele é a pessoa mais fantástica que eu já conheci nessa vida. Não importa qual dificuldade ele tenha ou as pessoas em volta deles têm, ele sempre tem aquela vontade de fazer acontecer e ele realmente fez. A história dele é que ele leu um dos livros do nosso vice-presidente de programas internacionais, o Tom Palmer. Ele tem vários livros disponíveis. Por falar nisso, se tiver interessado, são todas de graça. Você pode acessar ele no nosso site. Mas ele leu um desses livros e se sentiu inspirado com o movimento clássico liberal. Foi aí que ele aprendeu das ideias, como os incentivos são importantes, como que resources são limitadas, né? Nós temos que os recursos, eu sempre esqueço essa palavra em português. Os recursos são limitados e temos que tomar decisões baseadas em benefícios e custos. Então, ele decidiu atender um fórum da Atlas na África. Foi aí que ele meio que se envolveu com a Atlas pela primeira vez, eu acho que em 2018, foi quando isso aconteceu. E ele não era um scholar, não era um acadêmico, não tinha um PhD de economia, nada. Estava interessado nas ideias e queria mudar o país dele. Então lá, a gente conheceu ele, viu que ele realmente tinha uma paixão muito grande por querer fazer uma mudança no país dele. Então, geralmente, quando isso acontece, vem uma pessoa pra gente com toda essa paixão, mas eles não têm os recursos, o que a gente faz é trazer o recurso para eles. Então, geralmente, tem como se fosse um mapa, né, pra gente ajudar ele a crescer a organização dele. Então, ele veio pra gente, a gente começou falando, olha, você tem que participar dos nossos treinamentos. Os nossos treinamentos começam do mais básico, como criar um think tank. Aí fala sobre missão, visão, que tipo de estratégia você tem que pensar, entendeu? Quais que os valores que você quer para sua organização. E ele começou do zero com isso. Ele foi fazer nosso treinamento online até ele conseguir fazer o treinamento em pessoa. Então, nós temos vários, a gente chama de track diferente, né? De certificados diferentes, e tem várias áreas. Então, você começa com online, depois com online, mais com engajamento com outras organizações também fazendo online, e depois em pessoa. E ele seguiu certinho, foi fazendo tudo, até que ele teve um plano de negócios para um think tank lá no Burundi. Aí ele mandou pra gente, a gente já conhecia ele, é sempre um risco, né? Porque é uma organização nova que está começando, mas a gente achou que o risco valia a pena, né, ter esse risco, e a gente ajudou ele com o primeiro grant que ele teve para conseguir iniciar o projeto, fazer fundraiser, implementar tudo que ele estava com a visão dele, e deu muito certo. Hoje ele é o maior think tank de Burundi. Depois de tantos anos trabalhando com isso, ele já mudou várias políticas públicas para ajudar a população do Burundi, assim, significativamente. Uma delas, por exemplo, ele percebeu que várias mulheres no país, elas tinham que atravessar a fronteira entre Burundi e outros países para fazer comércio. Mas tinha um custo muito grande para essas pessoas, porque o passaporte custava muito, e como eles estão entrando e saindo todo dia, eles tinham que renovar o passaporte, assim, a cada 3 meses. E lá, eu não me lembro exatamente o valor, mas é um valor muito custoso para a população. Assim, uma barreira tremenda para essas pessoas. Além disso, essas mulheres ainda enfrentavam corrupção na fronteira, policiais que demandavam certas coisas delas, até abuso sexual ele descobriu o que acontecia nesse processo. Então ele focou bastante para ajudar a diminuir essas barreiras burocráticas que impediam essas pessoas de crescer, né, o negócio delas, e também a implementar soluções de proteção para elas, para que nessas fronteiras elas não se sentissem tão pró à violência, né? Então, ele mudou, assim, completamente a forma dessas pessoas de fazer negócio entre esses países diferentes. Mas isso foi só um exemplo de várias coisas que ele já trabalhou. Então, isso aconteceu tudo com 6 anos de trabalho. De 0 a 100, ele foi incrível. Ele já foi finalista do nosso prêmio Capital Freedom Award, que é os mais prestigiosos que a gente tem, 3 vezes já.
porque o trabalho ele foi tão impressionante. Então, ele é uma pessoa assim, que sempre vem na minha mente quando eu penso em uma história inspiradora, porque não é alguém que você imaginava que teria tanto potencial. Ele não tem estudo em clássico liberal, não é acadêmico, mas ele aprendeu a falar com burocratas, a falar com as pessoas que ele trabalham da comunidade dele e a identificar esses problemas e aí também as soluções para o problema local. Então, ele é uma inspiração para mim, espero que seja uma inspiração para vocês também. Espetacular, que história maravilhosa. Não conhecia não ainda. Rani, e trazendo a conversa para a América Latina, tu que tem contato com organizações liberais no mundo todo, o que é que tu destaca sobre uma característica das organizações liberais na América Latina hoje? O que é que tu acha que é o maior desafio? Qual a tua visão a respeito disso? Então, eu acho que no mundo em geral, pelo menos, continua crescendo a polarização, né, política, que é um desafio que a gente está tendo. Parece que os extremos estão crescendo mais e o clássico liberal, que geralmente está no meio, né, está cada vez mais diminuindo. Então, esse é um problema não só do mundo todo, mas também da América Latina. E eu acho que esse problema já existe aqui até há mais tempo que o resto do mundo, para falar a verdade. Mas também eu acho que estamos cheios de oportunidade na América Latina toda, porque tem várias organizações que estão tendo bastante sucesso. Bastante sucesso em tentar identificar essas comunidades e criar soluções visíveis, bem claras, para problemas do dia a dia. Então, eu acho que semelhante ao Brasil, né? Nós vemos um número de organizações nessa região crescendo bastante ainda e focando em vários temas diversos, como educação, políticas públicas, liberdade econômica, individual, e cada vez mais crescendo sua credibilidade. Mas, deixa eu pensar, alguns exemplos que eu posso dar para você, inspiradores nesse meio, no Brasil mesmo, nós temos o Instituto Liberal de São Paulo. Um dos desafios que eu acho que na América Latina e no mundo temos é explicar as ideias clássicas liberais de uma maneira que as pessoas entendam e associem com os seus próprios problemas. Eu acho que, como eu mencionei, para mim só clicou depois que eu tive aquela aula de economia, né? E eu fui assistir um seminário com o Bruce Handel, mas a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Então, explicar essas ideias de uma maneira e com uma narrativa que conecta com as pessoas no dia a dia é muito difícil. Hoje, o Instituto Liberal de São Paulo, eles têm uns projetos muito legais que estão fazendo isso exatamente. Por exemplo, um dos projetos que eu gosto muito que eles estão fazendo é o CEP Digital. Eles estão indo em favelas e regiões que não tenha CEP para ajudar e simplesmente, usando tecnologia, colocar esse CEP em cada casa. Parece uma coisa tão básica, mas você não... Mas as oportunidades que aumentam só com uma coisa tão simples assim é infinita. Agora as pessoas podem pedir produtos para chegarem na casa dela, o Uber pode fazer delivery, entendeu? Tem várias atividades econômicas que se expande só com uma coisa tão pequena. E é uma coisa que não precisa de explicar em termos acadêmicos, né? Se você tem um CEP, você consegue fazer tudo isso e é básico, a sua vida melhora, conveniência melhora, tem mais oportunidade de emprego para várias pessoas, porque expande a região em onde essa atividade econômica pode acontecer. Eu acho que esse é um exemplo muito legal de uma pessoa que está tendo muito sucesso com isso, em tornar essas ideias que é tão difícil de entender em algo básico, bem simples para explicar para a população. Outra que não é da América Latina necessariamente, mas é da Iberoamérica, então eu vou falar porque eu gosto muito do projeto deles. Nós temos a organização se chama Fundación para el Avance de la Libertad, ou você pode chamar de Fundalib, na Espanha. Eles criaram um índice autonômico de competitividade fiscal. Eles pegam as 17 comunidades autônomas da Espanha e eles fizeram um ranking comparando, né, quem que tem as melhores políticas para imposto nessas regiões. E o legal é que eles conseguiram alinhar os incentivos políticos, sabe? Todo político quer ser reeleito. Então, eles alinharam o incentivo político com boas políticas públicas e criaram incentivos para esses políticos falarem: olha,
eu tô melhor nesse ranking, é porque eu fui presidente, ou eu fui senador, então por isso que tá dando certo. E com isso, eles conseguiram, tipo assim, completamente mudar esse ambiente de imposto na Espanha para melhorar significativamente. Um dos impostos que eles focaram muito era um imposto de herança, que criava vários problemas para pessoas. Por exemplo, digamos que eu tenho uma casa onde eu moro com a minha mãe por muitos anos. Minha mãe morre, ela deixa de herança para mim. É só isso que eu não tenho propriedade de mais nada, pessoa normal. O imposto era tão alto que para você poder pagar o imposto para manter a sua casa, esse imposto de herança, a pessoa tinha que vender a casa para conseguir pagar o imposto e pegar o que estava sobrando. Aí a pessoa fica sem uma propriedade privada e, tipo assim, as chances de sucesso dessa pessoa diminuía significativamente. Então, eles foram capazes de contar a história de imposto, que é uma coisa assim tão complexa, ainda mais no Brasil, né? Mostrar como que impacta a pessoa no dia a dia e também aliar esses interesses pessoais dos políticos, né? Então, foi, tipo assim, teve um sucesso muito grande e até hoje, todo ano, eles têm cada vez mais sucesso na Espanha com isso. Então, essa é outra história que eu acho que pode ser um aprendizado para as pessoas que estão ouvindo. Pô, sensacional essa história. Voltando um pouco para o Fórum do Rio, o que é que você destacaria de atrações? Você já mencionou na entrevista o vice-presidente internacional da Atlas, o Tom Palmer. Ele vai estar aqui no Rio, né? Então, quem deseja conhecer o Tom Palmer vai ter uma oportunidade. Pode vir. Então, Palmer é fantástico, porque ele é super simpático e ele gosta de conversar com pessoas interessadas nessas ideias. Ele quer conhecer gente nova, que quer vir para o movimento liberal. Na verdade, muitas vezes, gente que conhece a Atos é porque conheceu o Tom Palmer primeiro e ele falou: Olha, eu acho que você tem potencial, vem falar com a gente. Então, ele vai estar lá e vai estar várias pessoas também da Atlas lá disponível se você quiser conversar sobre a chance de tornar parceiro da Atlas ou se tem uma ideia e gostaria de conversar com a gente, nós vamos todos estar lá disponíveis. O meu time inteiro vai estar lá e a gente, né, o que gerencia também esse parceria. Então a gente faz os grants, mas também o processo de parceria com a Atlas é com a gente também. Mas o evento é fantástico em geral, vai ter vários debates sobre tópicos muito importantes. Por exemplo, eu vou estar facilitando um painel onde vamos falar sobre a importância de ajudar, né, a quebrar barreiras para a formalidade do mercado de trabalho e como que isso ajuda a cada individual a exercer o seu potencial no mundo. Então, por exemplo, no Brasil, para abrir uma empresa é uma maior burocracia. 6 meses, pelo menos, para conseguir. Imagina se fosse um dia o tanto de inovação que ia acontecer no Brasil, como que ia melhorar esse ambiente, como que ia criar tantos mais empregos. Então, isso é um foco muito importante que a Atlas tem, a gente vai conversar sobre isso e com os nossos parceiros que já estão trabalhando nesse tipo de projeto também. Então, tem vários temas super legais. Nós também temos um painel que fala sobre a polarização na América Latina e no mundo todo e como lidar com isso. Então é bem prático, sabe? O conteúdo que a gente está falando é porque o nosso foco são os nossos parceiros, né? A gente quer ajudar eles a crescer, a melhorar a estratégia deles. Então os painéis são bem práticos relacionados ao que você pode implementar no seu projeto, no seu dia a dia para melhorar o impacto que você tem. E uma das atrações também vai ser a filha da Maria Corina Machado, né? Vai estar aqui no Rio. Ah, sim. Isso mesmo. Nós temos vários parceiros na Venezuela, né? Então, quando aconteceu tudo o que aconteceu, a Atlas ajudou vários desses parceiros a ou continuar com os projetos que eles têm, ou sair do país por questões de segurança. Mas sim, hoje vamos ter a representante lá também. E também vamos falar um pouquinho mais de um dos parceiros que nós temos da Venezuela, que foi levado pelo regime do Maduro, né? E também não sabemos o que aconteceu com ele até hoje. Vamos honrar o nome dele, Jesus Armas, e falar um pouquinho mais da história dele, para lembrar que tá bem, às vezes tá bom, mas sempre pode piorar. Então a gente tem que sempre estar vigilante com o que está acontecendo no dia a dia, no mundo da política, porque é mais frágil do que parece uma mudança drástica para como essa que aconteceu na Venezuela. Verdade. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né, Rani?
Rani Isso mesmo. Crevellari, muito obrigado por essa entrevista aqui no Livres. E para finalizar, quem deseja participar do fórum, como que faz? E quem deseja ter apoio da Atlas para tocar o projeto, qual que é o site, qual que é o caminho para procurar defender a liberdade? Claro, você pode entrar no www.atlasnetwork.org. Lá, para você aprender a como se tornar parceiro, por exemplo, você clica no The Network e depois em Become a Partner. Desculpa que tá tudo em inglês, mas aí vai ter instruções de como você pode aprender um pouquinho mais sobre virar parceiro da Atlas, quais que são os requisitos que nós temos. E mesmo se você não tiver os requisitos, lembre-se que, como em MOB no Burundi, a gente ajuda mesmo antes de você tornar um parceiro oficial. Você pode ser um aliado da Atlas, a gente pode te incentivar dessa maneira. E para o evento, você pode clicar em oportunidades, eventos, aí vai estar lá mais informações sobre o evento da América Latina. Os ingressos ainda estão à venda, não sei quando que vai terminar, dependendo, a gente sempre tem um número que se atingir a gente para de vender ingressos, então se estiver interessado, pode dar uma olhada lá. E caso o inglês não consiga falar inglês, vem falar comigo. O meu e-mail é rani.crevellari@atlasnetwork.org. Sempre estou disponível para conhecer pessoas novas que têm interesse em se envolver mais no movimento liberal e fazer diferença nas suas comunidades. Então, é isso. Espetacular. Rani, muito obrigado e até o Rio, né? Até o Rio, te vejo já, mano. Muito bom. Se você gostou dessa conversa, não esqueça de deixar o seu like no canal, se inscrever, ativar o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Muito obrigado e até a próxima.